Boa noite, estamos chegando mais uma vez até você com Debatendo Sete Lagoas, a atração das noites de segunda-feira, sempre ao vivo, aqui na TV Sete Lagoas, o canal comunitário de Sete Lagoas. Sempre um tema de interesse geral é debatido aqui nas noites de segunda-feira. E hoje nós vamos falar da Jornada Mundial da Juventude, que se encerrou no último domingo de julho na cidade do Rio de Janeiro e que teve como principal participante o Papa Francisco. O Brasil foi privilegiado porque foi o país que recebeu pela primeira vez o Papa Francisco, desde que ele foi eleito no dia 13 de março de 2013. Nós temos 4 convidados para participar do programa de hoje. Nesse primeiro momento nós temos 3, mas tem mais um que vai entrar no outro bloco do programa. Temos aqui à minha direita o Wellington Ribeiro, ele é membro do Núcleo do Ministério Jovem da Renovação Carismática Católica. Temos o padre Hélio de Oliveira Filho, é reitor do Seminário de Sete Lagoas. E mais um jovem, o Alexandre Gonçalves, ele é coordenador do Ministério Jovem da Renovação Carismática Católica. Você pode participar pelo 3773-6727 ou mande um e-mail pelo contato.tvsl@gmail.com. Antes de começar a tratar do assunto Jornada Mundial da Juventude, assista um pequeno trecho da passagem do Papa Francisco pelo Santuário de Aparecida. Nesse momento, voltando o nosso olhar para a Virgem Aparecida, juntamente com o Santo Padre, estendendo nossos braços em direção à sua querida imagem Aparecida, façamos com o Papa Francisco a nossa consagração. Oh María Santísima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio de desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, postrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração para que, depois de Deus, vos ame todas as coisas. Recebei-me no reino incomparável, vós que o Cristo crucificado tens-nos por mim. O ditoso número de vossos filhos e filhas, acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Cantemos. Vamos começar com o padre Hélio de Oliveira Filho, ele é reitor do Seminário de Sete Lagoas. Padre Hélio, uma das coisas que o Papa Francisco tratou na sua passagem pelo Brasil foram as vocações religiosas. Fala-se muito em que a Igreja Católica perde membros, que as vocações já não são tantas quantas deveriam ser, que há paróquias sem padres. Como o senhor vê essa questão hoje da vocação e a perspectiva após a passagem do Papa por aqui?
Boa noite, Rosalvo. Boa noite a todos que nos acompanham. A vocação, dizer que existe uma baixa no Brasil igual na Europa, isso não cabe, né? Existem duas realidades distintas. A Europa, chamada também de Velho Mundo, não é o caso da América ou do Brasil. A verdade é que precisa-se repensar o trabalho do despertar vocacional. O despertar vocacional ministerial, no caso do sacerdócio ou da vida religiosa, mas também da consciência da vocação cristã, né? É real que nós vivemos um período de crises, né, em tantos segmentos, não é somente na igreja, mas a igreja, estando no mundo, ela também sofre isso. E é claro que qual é a primeira função do apóstolo? É animar as comunidades, é confirmar as comunidades na fé. E a presença dele aqui fala muito forte para nós, né? Aquela maneira alegre, simples, contagiante, é um latino-americano, é alguém próximo da nossa realidade, mas realmente ele se demonstrou assim, preocupado com essa questão das vocações. É claro que eu vejo assim, com muita alegria e com muita esperança, né, agora, porque o Papa ele veio para nos animar a todos na fé. Não somente a quem quer ser padre, ou religioso, religiosa, mas a todos, de modo muito especial a juventude, de entender que a vocação, a grande crise da vocação é porque vocação é uma escolha, uma resposta livre, consciente e responsável. E vivemos o período, e ele disse em vários momentos, o período do descartável. Ele diz, olha, não se conformem, não aceitem isso para as suas vidas. E, às vezes, quando se fala com alguém assim, fazer uma opção para tudo sempre, parece que pesa numa nova cultura onde tudo é muito efêmero, muito rápido, tudo passa rápido. Se não der certo aqui, a gente muda. E não é esse o caso da vocação cristã, é assumir para sempre, de maneira feliz, alegre e responsável. Então, existe aí uma dificuldade por causa de um certo paradigma do nosso tempo. Agora é claro que ele vem para nos animar, né, para dizer que vale a pena entregar toda a vida, entregar a nossa vida por causa do reino, né? E aí olha que bonito, ele como pastor, a vocação a qual ele assumiu, ele disse, olha, eu vim para encontrar com gente, com pessoas, então por isso mesmo que em algum momento eu dei trabalho para a questão da segurança, né? Então é claro que eu vejo assim, com muita alegria, porque as pessoas percebendo o exemplo, porque hoje as teorias elas não dizem tanto mais, são os exemplos que nos conquistam. E o exemplo de um homem já de 76 anos, teria todos os motivos para dizer, não, eu Papa não, escolho o mais novo. E escolher e vir, isso de verdade assim, nos contagia muito. Bom, os dois jovens que aqui hoje estão participaram ativamente da Jornada Mundial da Juventude, e quando aqui cheguei perguntei em off, vocês estiveram perto do Papa? E cada um abriu um sorriso para dizer que sim. Eu acredito que independentemente de ser católico ou não, cristão ou não, é uma figura carismática e que as pessoas se sentem bem pelo que ele representa, pelas coisas que ele fala e pelas coisas que ele defende. Então eu acho que nesse aspecto, eu acho que sim, a pessoa se sente bem estando perto dele. Eu vou começar com o Wellington, então. Você esteve muito perto do Papa, Wellington. Sim, boa noite a todos, boa noite, Rosalvo, boa noite, pessoal. Eu fui voluntário, né, nacional da jornada, e uma das funções que eu fui escalado foi o cordão de isolamento, né, que teve uma proximidade muito grande do Papa. Em Copacabana. Em Copacabana. Que acabou que todos os eventos foram transferidos para lá, né, que Guaratiba, infelizmente, foi cancelado. E também como socorrista. Então, o socorrista ele teve praticamente acesso livre à pista onde o Papa... Inclusive além do cordão. Exatamente, além do cordão. Então, toda a guarda era autorizada a deixar a gente passar, né? Então, a gente teve essa proximidade e, por estar tão perto, a gente sente essa energia que ele passa pra gente, né? Ele é um cara super carismático, sim, ele é doido, né? Nós jovens, a gente se assemelha muito com ele. E, assim, eu espero que muita gente... Tinha milhares de jovens lá perto de mim, da gente, né? Que sentiram a mesma sensação que eu. Essa alegria, ele contagia o pessoal que tá perto dele, sabe? É uma alegria muito grande que a gente sente. Bem contagiante. O Alexandre Gonçalves é coordenador do Ministério Jovem da Renovação Carismática Católica.
Você foi voluntário também, Alexandre? Sim, boa noite, Oswaldo, boa noite a todos. Tive a oportunidade também de estar como voluntário na jornada. Na verdade, o papel principal pelo qual eu fui participar para a jornada, foi de ser missionário pelo movimento de Renovação Carismática no projeto Jesus no Litoral, onde a gente desempenhou missões no litoral, na praia de Copacabana, e também na região do nosso alojamento, na região do bairro de Mendanha, no Rio de Janeiro. Mendanha, Zona Norte? Zona Norte, sim. Bem longe, né? Bem longe, era um pouco. Uma viagem, né? A gente gastava aí por volta de 2 horas para poder estar chegando lá, 2 horas e meia, mas valia a pena, né, todo o trajeto. E assim, e tive a oportunidade também de estar no cordão de isolamento, onde ficamos muito próximos do Papa, né, até junto, em outras ocasiões, junto com o Wellington. E assim, pegando o gancho do que o Padrinho falou, com o que o Wellington disse também, eu tive a oportunidade de participar na quarta-feira da catequese do Alberto Taveira, onde ele falava assim que foi questionado para ele a questão da postura da igreja a respeito da evangelização, né? E que era necessário e ele dizia assim, que era necessário que a igreja, que a evangelização de hoje não fosse simplesmente uma propaganda, mas que ela precisa ser feita pelo testemunho de vida, que é o testemunho de vida que convence, que arrasta ali. E o Papa, ele trouxe uma frase que já era do nosso saudoso João Paulo II, que é que o maior evangelizador do jovem é o próprio jovem, né? E assim, nós vimos também que o Papa, ele já começa a dar testemunhos daquilo que ele fala. A pessoa fala, é um Papa humilde, aberto, e a gente vê na postura dele a abertura, a humildade. E assim, como o Elton falou, ele todo momento mostrando aquela cara jovem, o seu linguajar jovem, acolhedor, né, dando realmente trabalho para a segurança, né, para ter contato mesmo, e a gente precisa desse contato humano. Então, assim, conquistou a todos nós, né? Ele deu muito trabalho para a segurança. Ele quebrava o protocolo. Né? Você sentia nas pessoas que estavam próximas, para cuidar da segurança, que eles ficavam preocupados? Não, sem dúvida, né? Porque eles viam assim, que ele não sabia qual seria a atitude dele naquele momento. Ele é imprevisível. É imprevisível, né? E quando ele se decidia de encontrar o povo, então assim, a gente quebra também às vezes aquela barreira, né, de que o Papa é uma pessoa intocável, e a gente pôde ver ser uma pessoa muito próxima da gente, né? Então assim, e isso não só nós, mas todos que estavam ali, né? Então foi maravilhoso. Alexandre, você tem quantos anos? 23 anos. 23 anos. Começou a militar na igreja há quanto tempo? Bom, minha família é toda católica, né, meus pais, a minha paróquia é São Pedro, né, no Jardim Zona, e eu, desde sempre, desde pequeno, sempre fui ativo na igreja. Participei do coral da igreja, fui coroinha, né, bastante tempo, fazia ali na época até, nos acompanhou lá, né? Isso foi natural em você? Sim, até assim, mais no início, mais pelo convite da família, questão de tradição, né? Mas à medida que eu fui crescendo, mais efetivamente aos 14 anos, eu também me ingressei no movimento da Renovação Carismática, trabalhando também com a juventude através do Ministério de Música, que a gente ainda tem na nossa paróquia, que aí eu fui tomando essa decisão própria de se realmente ser católico, ser de Deus, de ser um jovem diferente, como diz o Papa, de buscar nadar contra a corrente. Então, hoje assim, já não é mais uma fé de tradição, mas uma fé convicta. Vou transferir a mesma pergunta para o Edson. Claro. Quantos anos você tem? Há quanto tempo você está envolvido nisso? Eu tenho 20 anos. Faz pouco tempo. Na verdade, eu não sou daqui de Sete Lagoas. Sou de Curvelo, minha família também é uma família católica. E por influência da família também eu comecei meu caminho na igreja. Aos 14 anos eu participei de vários movimentos jovens lá na minha cidade, mas efetivamente mesmo foi aqui no Ministério Jovem, quando eu ingressei mesmo. Então, um ano, mais ou menos, Alexandre, que eu estou aí firme na caminhada, aí junto com os jovens, tentando evangelizar o pessoal. Eu vou fazer a pergunta para os dois. É muito comum, em qualquer fase da vida, o jovem achar que ele vai salvar o mundo, que ele tem solução para todos os problemas do mundo. Claro que o caminho da espiritualidade e religião é um dos que se pode seguir. Vocês têm essa visão hoje ou vocês já conseguem perceber que vocês são uma peça de um processo que pode realmente mudar esse mundo para melhor? Claro, assim, no início da caminhada, realmente é isso. A gente pensa que quando a gente já começa o nosso trabalho na igreja, a gente vai poder convencer todos, o mundo inteiro, para poder se converter e ter a mesma experiência que a gente. Mas com o passar do tempo a gente começa a amadurecer e ver que a gente faz parte
todo, né? A gente é uma peça que, junto com outras pessoas, a gente vai conseguir esse resultado que a gente espera, né? Mas nós temos dificuldades e tal, mas aos poucos a gente vai conseguindo tocar o coração de muitos jovens, né? E assim, como você vê isso, Alexandre? O que o irmão falou é realmente uma realidade. A gente, principalmente quando a gente abraça com mais ardor assim, a fé, a gente quer mudar tudo, né? Quer, às vezes, né, popularmente falando, assim, abrir a cabeça da pessoa e querer que ela viva o que a gente experimentou. Mas é o próprio nosso, tudo de bom que a gente vive, a gente quer que o outro também viva. E depois vai amadurecendo realmente, vai vendo que não é bem assim. E o jovem tem uma particularidade, né, o padre aqui tocou num ponto importante, que nós temos uma certa dificuldade em assumir um compromisso, né? Eu acho que assim, a maior medo de assumir o compromisso, às vezes não é só nem o fato assim, de se vai ser para sempre, mas o medo de errar, né? E no meio do caminho ter que voltar atrás, né? A gente tem muita essa indecisão. Mas ele faz parte da aprendizagem. Sim, mas é duro errar, né? Às vezes assim, o jovem às vezes ele quer mostrar para o mundo que ele acerta, que ele pode, né? Então assim, então quando a gente abraça com mais ardor, a gente quer que todo mundo viva isso. E a gente começa a amadurecer realmente. E o jovem, para essa questão, às vezes esse medo de, né, medo de errar mesmo, a evangelização do jovem não pode ser uma coisa assim, que você chega e impõe, né, e fala, tem que ser assim. E principalmente o jovem, o testemunho realmente muda, porque quando você está com alguém, às vezes, por exemplo, eu vivo isso no meu meio civilizado, no meu trabalho, muitas vezes, que tem jovens ali que às vezes não comum, né, na mesma fé, ou que não está tão ativo, mas quando você tem uma postura diferente, a pessoa que brinca, que ri, ele fala, poxa, você é diferente. Sabe, ele vê pela sua postura e ele deseja aquilo também. Então, já começa por aí. Padre Hélio, o senhor que convive com esses jovens todos, como que é isso? Como que é ver nesses jovens a possibilidade de mudança da sociedade? Sempre é um sinal de extrema esperança. O jovem, ele vê tudo a partir da possibilidade do jovem, né? E isso é uma alegria muito grande. Quando você fez essa pergunta para eles, eu fiquei pensando assim, o que hoje necessita é que muitos jovens também possam desejar transformar o mundo. Algo que falta, eu percebo em alguns jovens, é o desejo de algo transformador, algo arrebatador, não é? Vivemos um período em que alguns parece que estão eu não quero mais sonhar. Sonhar para quê? Outros em outras épocas sonharam tanto e hoje estão no poder fazendo coisas que não são certas ou que não valeu a pena e desanimou. Mas o desejo de uma experiência profunda, isso é fundamental para o ser humano. Isso é criar sentido para a vida, né? E eu tenho plena convicção, plena certeza que Jesus, ele me dá essa possibilidade, né? De me encontrar. Agora, é claro que num primeiro momento, quando eu faço uma experiência arrebatadora, que o Papa Bento XVI chama de encontro performativo, que muda o meu ser, me muda, eu também quero levar isso para o outro. Aquilo que é bom para mim, eu quero para o outro também. É claro que os desafios que o Wellington falava, o Alexandre também, é que muitos outros talvez estão em caminhos tão difíceis para isso. E creio que todo jovem precisa se angustiar ao ver tanta violência, tanta injustiça, tanta morte, tanta falta de perspectiva e perceber que minha vida está toda aí, cheia de possibilidades. Juventude é possibilidade. E se ele não se angustiar diante de todas estas questões, das possibilidades que a sua vida oferece, para si e para o mundo, então tem algo de errado. Por isso que eu acho que, creio e tenho plena certeza que é importante que cada jovem que, ao fazer uma experiência de algo transformador na sua vida, se ele se incomodar e quiser incomodar o mundo vai ser melhor. Isso é verdade. Uma palavra que foi muito recorrente nessa semana da passagem do Papa no Brasil foi fé. E eu vejo fé não como uma palavra ou algo, uma postura ligada a uma religião, uma crença religiosa. Eu vejo fé como sentido estrito da palavra. Você acreditar em alguma coisa e não é ficar sentado esperando que essa coisa aconteça. Agir, ser agente dessa mudança. Então, Alexandre, como que é essa fé para vocês? Porque aí a gente vê também um tema que o Papa tratou, que é um tema muito delicado, a questão das drogas. O jovem hoje está muito vulnerável à droga, as ofertas são muito grandes, é muito tentador o iniciar o caminho da droga.
Você acha que essa fé pode ajudar nisso, independentemente da crença que a pessoa professe? Perfeitamente. Vem casar muito com o padre Elinho falou aqui agora, e eu trago aqui um trecho do Comunhão de Aparecida, né, que vai dizer bem assim, que o jovem não tem medo de dar a vida, ele tem medo de viver a vida, uma vida sem sentido. E vem chocar muito, muito com isso. E aí o Papa, desculpa, o Papa fala, a única vida que ele tem. A única vida que ele tem, né? Então, realmente, ninguém quer viver uma vida sem sentido. E aí que eu vejo que é onde está a ferida, talvez a vulnerabilidade nossa em relação, do jovem em relação às drogas e tantos outros tipos de vício. Porque buscando esse sentido na vida, ele deseja, buscando esse sentido na vida, ele deseja ir de encontro àquilo que possa preencher ele. Então aí vem as drogas, né? Aquilo que é fácil, né? E a droga dá uma resposta rápida, uma resposta fácil para ele. Então está muito ligado ao prazer. Muito ligado ao prazer. E aquilo satisfaz o jovem, nem que seja momentaneamente, mas acaba satisfazendo ele. Onde é que a gente entra em questão da evangelização? Nós precisamos oferecer uma nova proposta para o jovem. Mostrar a ele que tem algo que possa satisfazê-lo, mas que não vai ser momentâneo, que vai ser algo que vai ser perene, né, que vai ser contínuo, e que de uma coisa também que não vai que vai ser uma mudança transformadora na vida dele, né? Mudança transformadora. Essa transformação mesmo, algo que vai preenchê-lo plenamente, a vida plena, né? A gente fala assim, hoje a gente se questiona assim, existe realmente uma felicidade? Existe realmente uma felicidade plena? Quando se tem uma experiência com Cristo, a gente consegue alcançar a felicidade plena. E a felicidade plena acontece também no meio das tribulações, no meio das dificuldades. Então assim, é aí que a gente entra. Nosso papel é levar essa proposta para o jovem, mostrar a ele, fazer com que ele tenha essa oportunidade de ter essa experiência com Cristo, né? E que ele tenha sentido na vida. E aí, quando ele tem sentido na vida, essas outras coisas já não cabem mais. Vendo você falar isso, me lembrei de uma música, desculpa, não vou lembrar de quem é agora, que ele disse 2 versos, diz o seguinte: felicidade não existe, o que existe na vida são momentos felizes. É isso mesmo, Wellington? Ou essa fé pode ajudar com que essa felicidade possa durar? Eu creio que a fé, ela faz a gente ser feliz, né? A partir do momento, se você acredita em alguma coisa, principalmente assim, nós jovens que estamos inseridos aí na igreja, nós acreditamos em Deus, nós acreditamos em Jesus, e nós acreditamos que Ele pode mudar a nossa vida, né? Então, sim, a felicidade existe, e nós a encontramos a partir do momento que a gente tem essas experiências, sabe? E Jesus é esperança. Esperança traz felicidade. E nós jovens que estamos aqui, nós temos a obrigação de levar essa esperança para o coração de outros jovens, para as outras pessoas também. Eu gostaria de ver sua opinião também sobre a questão das drogas. É claro, eu acredito que todo jovem, hoje na idade que vocês estão, já teve contato, para não dizer convivência, com alguém que tenha se enveredado pelo caminho das drogas. A sua experiência pessoal, você se afasta, você tenta ajudar, você usa a sua fé para ajudar? Eu já convivi com pessoas que usam drogas, né? A princípio, a gente fica com um certo receio, né? Porque infelizmente, a gente não sabe a reação que a pessoa pode ter quando a gente vai conversar e falar a respeito de tal assunto com ela. Mas a primeira coisa que eu tento fazer é me aproximar, né? Porque às vezes a pessoa pode estar nesse caminho por carência, procurando uma maneira de satisfazer algo que ela não encontrou, né? Então, falta de amizade, às vezes não tem uma base familiar bem estruturada. Então, e a partir do momento que a gente tenta acolher esse jovem que está nessa vida, ele se sente acolhido por nós, ele sente uma coisa diferente. E eu já vi testemunhos de pessoas que eu conheço que jovens convidando, né, tendo ouvidos para ouvir a realidade daquele jovem, que ele se converteu sim. E a fé, a nossa experiência, como a gente aplica ela no meio que a gente vive, eles veem que faz a diferença. E tentando se espelhar na gente, eles querem fazer isso também. Porque eles sabem que nós não estamos no caminho deles, que a gente não precisou daquilo para chegar onde a gente está.
Então eles se espelham para ser como nós, para tentar, para ter essa felicidade sem ter esse contato com o que o mundo oferece. É mais uma vez o exemplo tendo um peso muito maior do que a palavra. Exatamente. O jovem, quando ele está inserido, ele dá exemplo, os outros se espelham e querem seguir também. Eu pego até um gancho aqui de uma experiência que eu vivi. Eu participo de uma grupo de oração, né, que também é dentro do movimento da nossa carismática, e numa das ocasiões, no dia da nossa grupo de oração, foi um rapaz lá participar, a primeira vez que ele chegou no grupo, e finalizando a grupo de oração, a gente conversou um pouco com ele, uma das servas do grupo de oração conhecia-se ele de vista, e a gente foi começar a ter contato. E ele foi partilhando um pouco da vida dele, falou que queria um novo caminho, estava ali para buscar respostas. E à medida que ele foi conversando, ele revelou que era usuário de drogas e que estava buscando se livrar disso e queria uma nova vida, mas não tinha forças. Então a gente começou a acompanhar esse jovem. A gente começou passando nossos contatos, irmão, vamos marcar de reunir, vamos nos encontrar, vamos rezar. Nós marcamos, nos encontramos, ele partilhou mais da vida dele, rezamos juntos. E aí, chegava no final de semana, a gente marcava de sair, a vivência fraterna, que é extremamente importante, né? Ia pra feirinha, ia para algum outro lugar, né? Se confraternizava, rezávamos juntos, né? E começava a acompanhar ele. Ele numa situação assim que ele me ligou um dia à tarde, eu estava no trabalho, e falou assim: Alexandre, eu não sei rezar o terço. Eu queria muito aprender a rezar o terço. Como é que eu faço? Você me ensina? Eu falei assim: ensino. Como é que você está hoje à noite? Está disponível? Estou disponível. Então, tudo bem. Aí marcamos de encontrar a casa de um servo ali por perto, e aí a gente vai rezar o terço junto. E depois dessa ocasião, todo dia eu falo: olha, até hoje eu rezo o terço. E hoje, com a graça de Deus, ele já não é mais usuário de drogas. Valeu a pena. Valeu muito a pena. Uma pessoa, não foi necessária internação e tudo, mas que saiu deste mundo. E aí você fica, você vê pelo acompanhamento, o carinho, o testemunho de vida que é possível resgatar alguém. Exatamente. É muito importante. Nós estamos apresentando Debatendo Sete Lagoas. Hoje o assunto são os reflexos da Jornada Mundial da Juventude. Daqui a pouco nós voltamos. Muito bem. Era uma vez uma casca de banana. Veio a reciclagem e a transformou em adubo, que vira produção agrícola e até energia. Você tem um papel importante nessa história. Coloque os restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos papéis, vidros, metais, plásticos e de todo o lixo seco. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Atleta do século, tricampeão do mundo, 2 títulos mundiais, maior goleador da história das Copas. Pode acreditar, nós vamos fazer a melhor Copa de todos os tempos. Porque de Copa a gente entende. Acesse e veja os investimentos que estão sendo realizados do teu benefício e de todo o país. Entre no site esporte.gov.br e faça parte você também da maior torcida do Brasil. Ministério do Esporte, Governo Federal. O Núcleo de Voluntários de Combate ao Câncer vem prestando assistência a doentes carentes há 25 anos. Cestas básicas, roupas, medicamentos e muito amor são algumas de suas ações. Para que este trabalho possa sobreviver, precisamos de sua ajuda. Seja você também um voluntário. 3771-8800. Obrigada por proteger os animais. Obrigado por diminuir as queimadas. Obrigada por lutar contra o aquecimento global.
Obrigada por preservar a Amazônia. Obrigado pelo ar limpo. Obrigada. As músicas mais pedidas da programação você vê no Top Mix. O programa que faz o esquenta da sua balada. O programa que toca as músicas que você escolhe. Participe. Top Mix. Em 2 edições. Ao sábado, às 6 da tarde, com as melhores da semana. Top Mix. Aqui tem as melhores. Yo me sentí recibido con un afecto que no conocía, muy cálidamente. El pueblo brasileño tiene un gran corazón. Y la rivalidad creo que ya está superada totalmente, porque hemos negociado bien. El Papa es argentino y Dios es brasileño. Creo que me sentí muy bien recibido, con mucho cariño. En eso siento que tenemos que dar testimonio de cierta simplicidad, incluso diría de pobreza. Nuestro pueblo exige pobreza a los sacerdotes. Le exige en el buen sentido, digo, nos pide eso. En nuestro pueblo le ofende mucho el corazón cuando ve que los que estamos consagrados estamos apegados al dinero, ¿no? Eso es malo. Y realmente no es un buen ejemplo que un sacerdote tenga un auto último modelo de marca, ¿no? Yo creo que, se lo digo a los párrocos, en Buenos Aires se lo decía siempre, es necesario que el cura tenga una máquina, un carro, un auto, es necesario, porque en la parroquia hay 1000 cosas que hacer, tiene que moverse, pero que sea un auto modesto, ¿no? Eso respecto al auto. Respecto a que me quedé a vivir en Santa Marta, no fue tanto por razones de simplicidad, porque el apartamento papal es grande, pero no es lujoso. Pero mi opción por quedarme en Santa Marta fue por mi modo de ser. Yo no puedo vivir solo, no puedo vivir encerrado, yo necesito contacto con la gente. Entonces, suelo explicitarlo así. Yo me quedé en Santa Marta por razones psiquiátricas, para no tener que estar sufriendo esa soledad que no me hace bien. Y también por razones de pobreza, porque si no hubiera tenido que pagar en psiquiatras mucha plata. Y entonces no es bueno eso. No, es por estar con la gente. O sea, que esas son las razones. Y ahora, la regla general. Creo que Dios nos pide en este momento mayor simplicidad. Es una cosa interior que a la Iglesia lo pide. Para mí es fundamental la cercanía de la Iglesia. O sea, la Iglesia es madre. Ni usted ni yo conocemos ninguna mamá por correspondencia. La mamá, cariño, toca, besa, ama. Cuando la Iglesia, ocupada en 1000 cosas, descuida la cercanía, descuida esto y se comunica solamente con documentos, es como la mamá que se comunica con su hijo por carta.
No sé si esto pasó en el Brasil, no sé, pero sé que en algunos lugares de Argentina que conozco sí pasó eso. Y la falta de cercanía de sacerdotes, faltan sacerdotes, entonces se deja un pueblo sin sacerdotes, ¿no? Y entonces la gente busca, tiene necesidad del Evangelio. Me contaba un sacerdote que fue como misionero a una ciudad del sur de Argentina donde hace casi 20 años que no tenían sacerdote. Evidentemente que la gente iba a escuchar al pastor, que necesitaba escuchar la palabra de Dios. Cuando él fue, una señora, una mujer muy culta, le dijo: estoy enojada con la iglesia porque nos abandonó. Yo ahora voy al culto los domingos a escuchar al pastor, que es el que alimentó nuestra fe durante todo este tiempo. O sea, falta de cercanía, ¿no? Y bueno, hablaron de eso, el sacerdote muy bien la escuchó, y cuando ya se iba para saludarla, le dijo: padre, un momento, venga, y lo llevó hasta un armario. Abrió el armario, tenía la imagen de la Virgen, y le dijo: padre, la tengo escondida para que no la vea el pastor. O sea, esa mujer iba al pastor, respetaba al pastor. El pastor le hablaba de Dios y ella lo aceptaba, porque no tenía suministro ella. Pero las raíces de pertenencia las conservó escondidas en un ropero, pero las tenía. Ese es el fenómeno más, para mí, más serio. Este episodio me demuestra muchas veces el drama de esta fuga, digamos, de este cambio. Falta de cercanía. Yo vuelvo a repetir esta imagen. La madre así tiene al hijo. Lo cuida, lo besa, lo acaricia y lo alimenta. No por correspondencia. Un joven que no proteste, a mí no me gusta. Porque el joven tiene la ilusión de la utopía. Y la utopía no siempre es mala, ¿no? La utopía es respirar y mirar adelante, ¿no? Un joven tiene más frescura, menos experiencia de la vida, es verdad, ¿no? A veces la experiencia de la vida nos frena, pero tiene más frescura para decir sus cosas. Un joven es esencialmente un disconforme, y eso es muy lindo, pero eso en general de todos los jóvenes. Yo diría en general, hay que escuchar a los jóvenes, hay que darles sitio de expresión y cuidarlos para que no sean manipulados. Porque hay, así como hay trata de personas, el trabajo esclavo, tantas tratas de personas, yo me atrevería a decir una cosa, y sin ofender: hay gente que busca la trata de jóvenes, manipulando esta ilusión, este disconformismo que hay, y después le arruinan la vida al joven. Entonces, cuidado con la manipulación de los jóvenes. El joven siempre hay que escucharlo. Cuidado en una familia, un padre, una madre que no escuchan a su hijo joven, lo aíslan, le crean tristeza en el alma y no se enriquecen ellos. Voltando com Debatendo Sete Lagoas, assistimos aí a um trecho da entrevista exclusiva que o repórter Gerson Camarote, da Globo News, conseguiu com o Papa Francisco durante a sua estada no Rio de Janeiro. E aqui eu penso que deve ser louvadas duas coisas. Primeiramente, como repórter, a minha admiração ao Gerson Camarote. Quem leu a história dessa entrevista, como eu li a semana na revista Veja, pôde perceber quão importante era para o Gerson Camarote fazer essa entrevista, e o mérito é dele, não é da emissora que o emprega, não, o mérito é dele, todo dele. Vale a pena ler os bastidores dessa entrevista. E a outra, a disponibilidade, outro fato, a disponibilidade do Papa.
ele reservou um tempo que seria destinado à sua sesta na quinta-feira para conceder essa entrevista. E falou coisas muito importantes, inclusive aquela questão que é tão falada aqui no Brasil, sobre a redução do número de católicos no Brasil. E ele deu um exemplo muito grande, né? Que não dá para ser mãe por correspondência, a pessoa precisa de presença. E o exemplo daquela senhora argentina que ele deu lá também é muito marcante. Mas nós continuamos aqui com o nosso Debatendo Sete Lagoas. Houve uma mudança na nossa equipe. O Wellington, que faz parte do núcleo jovem da Renovação Carismática Católica, cedeu gentilmente o lugar dele para o Leandro Andrade, que faz parte da equipe de comunicação da Renovação Carismática Católica. Leandro, seja bem-vindo ao nosso programa. É claro, você também tem contribuição importante a dar. Boa noite, Rosalvo, boa noite aos convidados, né, o pessoal de casa. Sem dúvida alguma, né, com a presença marcante do Papa Francisco. Hoje, quando a gente recebeu o convite para estar aqui, de pronto a gente já se manifestou a alegria de estar aqui junto com vocês, falando, né, desse momento importante para a nossa igreja. Nós que somos católicos e carregamos, né, essa alegria de ser católico, de amar a nossa igreja, a vinda do Papa Francisco, a gente não poderia, de outra forma, estar aqui falando um pouquinho sobre o Papa Francisco. Padre Hélio, a igreja sempre na sua história opinou, pelo menos, no que diz respeito à política, né, nos países onde ela está inserida. É claro que não é uma política partidária, é política como ciência, como parte da vida do cidadão. E o Papa também não se furtou a isso, né? Ele fez pronunciamentos ligados à política, não só da política no Brasil, mas à política de um modo geral. Como que o senhor viu esta faceta da passagem do Papa por aqui? A igreja está, como eu disse agora há pouco, inserida no mundo. Então ela tem um compromisso com o mundo. A igreja não está fora do mundo. Em alguns momentos históricos, Estado e igreja se misturaram em seus papéis. A igreja é formadora de opinião, né? E ela tem um compromisso com o bem social, ela tem um compromisso com a verdade, ela tem um compromisso também com a própria sociedade. Nós somos sociedade, nós não estamos fora da sociedade, né? E é claro que nós sabemos também que governar é algo extremamente exigente. Quando se fala em política, não podemos pensar somente em quem nos governa, mas em nós que somos governados também, né? A política, ela precisa de ser dos dois lados, de quem nós elegemos, a questão da honestidade, do compromisso com o bem de todos, mas também daqueles que são governados, né, o povo. Então a questão do compromisso e tudo mais. Agora é claro que quando o Papa vem, as suas, vamos dizer assim, suas deixas, né, com relação a isso, é de certa maneira para dizer também da responsabilidade que nós temos para com o bem do povo, né? E, inclusive, eu selecionei algumas frases que o Papa disse nessa sua passagem pelo Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, inclusive sobre a política, lá no encontro, né, com representantes da sociedade civil no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ele disse: o futuro exige hoje reabilitar a política, uma das formas mais altas de caridade. Agora, tem que ver se os políticos profissionais têm essa disposição, né? Nós temos um compromisso muito grande com o futuro, né? Agora, né, a maneira de governar agora vai dizer muito para o futuro. É claro, o futuro ele vai ser construído pelo nosso hoje, né? E realmente é preciso repensar a política, acima de tudo, como uma diaconia. Eu gostaria de usar esse termo, como um serviço de caridade, de promoção do bem para todos, de agora, mas também do amanhã. É preciso mudar um pouco a mentalidade política. E olha, eu entender também de dizer que essa mentalidade política precisa começar também com a juventude. Os jovens vão ser o presidente do futuro, né, o deputado do futuro e muito já do agora, mas é preciso repensar a política não como uma maneira de eu me arranjar,
não é como uma maneira de tirar vantagem, mas como de verdade o viver aquilo que Jesus prega e ensina para nós, viver o amor. E ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Então vamos ouvir os jovens aqui, o Alexandre e o Leandro, que é jovem há mais tempo, né, do que o Alexandre, né? Como é que você se coloca hoje nessa política, especificamente no nosso país, Alexandre? Reforço o que o padre disse, a necessidade que nós temos, né, principalmente nós enquanto juventude, de se inserir mesmo na política, de estar envolvido, de estar junto, né, infelizmente às vezes é uma coisa cultural, assim, fica aquela coisa, a gente foca às vezes nos erros, na corrupção, e vê a política como uma coisa errônea, né, algo até mal, podemos assim dizer, e não quer se envolver. Mas nós caímos nesse erro, né? Porque se nós não nos envolvemos, não nos inserimos, não nos preocupamos, não procuramos ter uma vida também inserida na política, então a gente abre espaço para quem quer só aproveitar, né? A gente abre espaço para quem tem ideias que não vai promover a vida humana, que não vai promover as outras pessoas, entrar e fazer a vontade deles. E realmente é uma grande forma de caridade, porque como a gente vê, estar na política é realmente dar a vida para o povo, né? Porque quem nossos representantes estão lá, estão porque nós elegemos, né? Estão lá a nosso serviço da comunidade, do povo, né? Para atender as necessidades do povo. Então, é uma grande maneira de expressar também o amor a Jesus Cristo e um grande meio de testemunho também, se inserir na política e de ser esse meio de doação também para o povo. Nós temos que mudar essa mentalidade. Eu vejo assim que já é um novo tempo, eu vejo que o jovem já começa a ter, eu falo até por mim, começa a ter um novo olhar sobre a política, né? E quando a gente fala política, não é você um vereador, você um prefeito, não só nesse sentido, mas de estar acompanhando de perto, de estar junto nos debates, as propostas que estão sendo colocadas pelos nossos governantes, né? Então, Leandro, você que convive com esses jovens todos na Renovação Carismática, é responsável pela parte de comunicação, como você vê? Eu vejo a fala do Papa muito voltada, é lógico, ele fala para todos, mas é claro que ele está falando para os cristãos católicos. E vejo essa atitude que ele pede dos cristãos como uma consequência, né? As pessoas saberem diferenciar. Porque hoje a política, o olhar que se tem para a política é uma troca de favorecimento, de favores. Eu estou fazendo algo para uma comunidade em troca do apoio político, do voto. E o Papa, ao falar isso, e claro, para tantos jovens, né? Eu creio que ele quer, como se diz, plantar essa sementinha, como o Alexandre mesmo disse, de começar a ter um olhar diferente. Então, a palavra de um líder como o Papa Francisco, claro que mexe com o jovem, mas eu creio que o cristão, o jovem cristão, e a gente falando assim para nós católicos, ele tem que entender que isso tem que ser uma consequência, né? Ele tem que, o Papa quer dizer o seguinte: isso vai nascer do coração, né? de uma emoção espiritual, seja ela qual for, um desejo que vai surgir do coração dele de beneficiar a população, beneficiar uma comunidade. E a política vai ser consequência disso tudo. Eu tenho certeza que a fala dele vai trazer benefícios, até mesmo para quebrar essa barreira que existe hoje. Pra você ter ideia, Rosalvo, a gente que está no movimento, a gente está na igreja, a própria igreja hoje, os líderes ou pessoas que fazem parte da igreja, elas têm um pouco de medo, de repulsa, de tudo que se é falado sobre a política. O político hoje é colocado como somente aquela situação de corrupção, uma coisa ruim, né? Então essa fala do Papa com certeza vai quebrar muita resistência na nossa igreja, tenho certeza disso. E assim, reflete naquilo que a gente conversava agora há pouco, né? Se eu tenho a fé, e a minha fé precisa ter ação, é o que São Paulo nos diz nas Escrituras, né? A fé sem obras é morta. Um grande meio de fazer obras, né? De exercitar a minha fé concreta é na política, porque eu não posso ficar acomodado e não posso diante de uma situação às vezes que não favorece a vida, de situação de corrupção, se eu vejo que a comunidade, o povo não é atendido, se eu tenho uma fé em Cristo Jesus, eu não posso ficar ali acomodado e ver a situação acontecer, senão minha fé
É bom. E além de um grande filósofo, Jesus Cristo, que é o artífice não só da Igreja Católica, mas das profissões de fé cristãs, foi um grande político. E ele realmente fez política durante o tempo todo, né? Então isso é... Rosalva, amar é relacionar. Amar não tem como amar e pensar somente em mim. Por isso mesmo que a política, enquanto o bem comum de todos, o viver feliz dentro do meio de convivência da cidade, vamos assim dizer. E o cristianismo foi, a priori, um movimento da cidade. Portanto, ele não se fez indiferente a isso. E a fé nos faz não nos sentirmos indiferentes a isso. Não tem como separar. Já temos participações de telespectadores. A Vanessa Aguiar, bairro Santo Antônio. A pergunta é genérica, ela não está direcionada especificamente a ninguém. Quais são os reais trabalhos da Igreja Católica diretamente com a comunidade? E ela coloca aqui, fora das paróquias. Quem quer responder? Eu gostaria de tocar nesse assunto já a primeiro momento, porque é aquela questão, e agora na prática, né? Como vai acontecer a jornada? Eu partilhava até com o Padre Wilson, né, que é o responsável pelo setor juventude, que engloba toda a expressão de juventude da igreja, aqui na nossa diocese, e a gente partilhava entre nós, os jovens, junto com ele, que assim, na verdade a jornada começa agora, né, o pós-jornada. Ainda mais depois das palavras do Papa Francisco de levar aquilo que nós vivemos lá, que não ficar com isso pra gente. Permita-me um parênteses, sem querer quebrar o seu raciocínio. A própria missa de encerramento é a missa do envio, quer dizer, os jovens foram enviados. Né? Sim, somos enviados a ser missionários. E agora temos que colocar isso em prática. Então, assim, na prática, como isso vai acontecer? Primeira coisa, a gente vive um tempo, a juventude no total vive um tempo de portas abertas dentro da igreja, né? Onde nós tivemos a campanha de fraternidade voltada para a juventude, né? Então, assim, eu vejo que, e é que eu convoco também a todo você jovem que na sua comunidade participa ali, que está inserido em algum grupo de jovens, algum grupo de oração, né? Algum trabalho de juventude, que seja usado, né? Que vá até o seu pároco, que peça apoio a ele, né? Porque hoje nós estamos com as portas abertas. E eu falo assim, enquanto Ministério Jovem, dentro da renovação, ele já tinha um trabalho dentro dos grupos de oração, de acompanhar os jovens que ali participam. Mas depois desse jornal, a gente vê que a gente precisa realmente sair dessa estrutura, ir mais além, e de encontro ao povo que está nas suas casas, que não vão até a oração, muitas vezes não vão à missa, não vão na igreja. É isso que o Papa nos pede. Então, assim, já até pedido para o Wilson, iremos fazer uma missão no bairro Santa Luzia. Já teremos um evento lá na próxima terça-feira, dia 13, né, relacionado à Semana da Família, e já estamos programando ainda para esse ano uma missão no bairro de Santa Luzia. E essa missão também vai procurar estender também a todos os outros bairros, né? Então é uma das práticas que a gente traz fruto aí da Jornada Mundial da Juventude. Eu queria falar um pouco sobre a pergunta da telespectadora. Vanessa. Na verdade, dar uma opinião, né? Porque, claro, a gente está falando sobre a Jornada Mundial da Juventude, padre. Mas ficou, e é claro, a própria mídia, tudo aquilo que se colocou falando do Papa, o Papa no Brasil, enfim, os olhos se voltaram para a Igreja Católica, é claro, e a pergunta dela é até oportuna. Só que eu creio e acredito, a gente que vive na comunidade, a Igreja ela já, em todos, seja as pastorais, a gente tem, em todos os âmbitos, a Igreja como universal, ela no sentido dela, em todos os anos, ela está sempre fazendo algo, seja pelo mais pobre. A gente tem Toca de Assis, a gente tem os Vicentinos, o padre até me ajuda mais a lembrar outros movimentos, a gente tem movimento de cursilha, a gente tem a própria Renovação Carismática. Eu posso falar até mesmo pela Renovação, que é um movimento que eu estou aqui representando, os próprios grupos de oração, quem não conhece, ou às vezes não vai, eu convido que vá. Eu sou da comunidade do bairro Boa Vista, da comunidade de Santana, lá do padre Robertinho, que nos acompanha. Então, a gente está dia a dia sempre junto à comunidade, sempre essa questão do jovem ou questão de qualquer situação, a própria renovação hoje ela acompanha, porque a gente sabe como tudo cresceu, as vocações diminuíram, e hoje a renovação ela vem
sendo esse amparo para o sacerdote. Eu tenho certeza disso, os padres sabem disso. Há algumas questões que às vezes não se discordam ou não, mas o próprio Papa disse o bem que a renovação fez para a igreja e vem fazendo. E assim, quem quiser, tiver a oportunidade de participar de algum grupo de oração, eu convido aqui, eu sou da comunidade de Santana, a gente lidar com situações dia a dia, pessoas com drogas, pessoas com problemas familiares, às vezes precisa, o sacerdote sabe disso, às vezes uma palavra. Pessoas com famílias estruturadas, com problema financeiro, problemas totalmente, pessoas que foram molestadas na infância, assim, pessoas totalmente destruídas. Então a igreja já faz muito, então o foco é nisso, mas eu gosto sempre de frisar isso, né? Cobre-se muito da igreja católica, mas é a instituição que mais tem caridade, que tem mais leprosários, instituições de ensino, hospitais. Não há outra instituição religiosa que faça tanto. Talvez não consiga fazer o suficiente para curar todos os males que nós temos, né? Toda a doença, a droga que o mundo vive, para não falar da nossa própria realidade daqui de Sete Lagoas, né? Tantos jovens que vêm sendo assassinados, drogas, enfim. Agora a igreja faz a parte dela. Eu citei isso porque às vezes se faz uma pergunta como se ela tivesse parado. Eu até quero aqui, agradeço a pergunta da Vanessa, é muito interessante, mas eu quero aqui lembrar de uma coisa. O que é a igreja? A igreja é cada batizado. Onde é que tem um cristão batizado consciente? Ali está a igreja. Vanessa, eu não daria conta talvez de enumerar tanto, porque onde é que tem um cristão consciente que vive amor, ali tem igreja. Por exemplo, aqui em Sete Lagoas, eu sou filho aqui de Sete Lagoas, morei muito tempo fora daqui, mas aqui nós estamos na TV, toda hora tem alguém na TV, tem alguma coisa na TV. Aqui na TV tem um padre que fala, o padre não é dessa diocese, ele é igreja. Se você, na sua casa, na sua rua, no seu trabalho, dá um testemunho, é a igreja que faz, porque o que é a igreja? Muita gente falando de um monte de coisa nesse período, eu fico me perguntando, mas o que é a igreja? Agora é bom lembrar que a igreja, Cristo não vamos dizer assim, ele não construiu a igreja para ser a fazedora de coisas. Ele só pediu uma coisa, ser meu amigo. Né? Lá em João 15, ele falou assim, olha, sejam meus amigos. Né? Meus amigos são aqueles que fazem aquilo que eu mando. Amai-vos uns aos outros. Então, quando nós praticamos de verdade, com a minha própria vida, né, e ajudo a sociedade, eu estou sendo igreja. Agora, é importante também lembrar que, às vezes, falta essa consciência de igreja. Né? E, às vezes, também, muitos cobram que a igreja tem que fazer tudo. Né? Eu já ouvi tanto dizer assim, por que a igreja não vende todas as riquezas e dá para os pobres e aí resolve tudo? Não é isso o papel principal da igreja. Né? E agora, talvez quando a gente questiona, mas por que existem tantos assim? Se a gente pode fazer uma política mais igualitária, ajudar o ser humano a se encontrar mais no amor, na fraternidade, na partilha, no respeito, na promoção da vida. Né? Mas o ser igreja, acima de tudo, é fazer-se amigo de Cristo. O restante tudo deve ser consequências. Se eu faço só para dizer que eu sou igreja, então eu não sou igreja. Mas eu acho interessante, aqui em Sete Lagoas, nós temos a igreja tentando assim, fazer o amor, que é a nossa grande missão, acontecer em vários segmentos, né? Na rádio, na TV, nas comunidades, nos grupos, nas ruas, né? Agora tem coisa que a gente não precisa de falar, a gente tem que viver. Aí é que está o negócio. Né? E para frisar esse ponto, que voltando naquela cadeia que a Alberto estava vendo quando ele falava que a evangelização não pode ser uma propaganda, então realmente é isso. Às vezes assim, a gente sabe que quando a coisa está muito na mídia, às vezes espera que, né, se não aparece muito, parece que não acontece. Né? Então, para mostrar que acontece, precisa aparecer muito. E a igreja sempre teve essa coisa de, como Maria, né? No silêncio ali, mas servindo a Deus. Né? E o maior objetivo nosso da igreja é justamente levar a essa experiência com Jesus Cristo. Promover a pessoa, né? Porque às vezes não basta só eu socorrer o irmão, que às vezes a solução não é simplesmente dar o alimento a quem tem fome, o alimento material, mas o alimento também espiritual. Se eu não promovo aquela pessoa, né? Não basta simplesmente
simplesmente falar de Cristo, mas se ela não é levada a ter experiência com Cristo, né, de nada adianta. Temos muitas participações aqui, então nós vamos pedir aos nossos companheiros aqui que sejam bem objetivos para que nós possamos atender a todos. Lucas Vieira, bairro São João, como é o trabalho da renovação? Isso aqui acho que de certa forma já foi dito, mas vou falar. Como é o trabalho da renovação carismática em Sete Lagoas e como é o entrosamento da Igreja Católica com esses grupos católicos? Eu posso falar? Pois não, fica. Renovação Carismática Católica é a igreja, né? É um movimento que se compreende dentro da Igreja Católica. Porque onde existe uma pessoa, existe às vezes momentos de discordância. Isso não quer dizer que a gente não se ama. Aliás, às vezes quer dizer que a gente se ama tanto que, vem cá, vamos debater, vamos discutir, vamos, né, como se diz, brigar. Agora, a renovação carismática era um movimento que está dentro da igreja, ela é igreja, né? Eu gosto até de dizer que ela é o sopro do Espírito Santo na igreja no momento propício em que a igreja necessitava, como há outros movimentos também. Mas seria bom vocês também completarem. Eu vejo assim que a renovação carismática, como o pai falou, a igreja, ela vem somar também, e importante tanto quanto os outros movimentos, né? Ela tem um carisma próprio, ela, né, atuando através dos grupos de oração, levando essa experiência com Jesus Cristo através da ação do Espírito Santo, né? Mas ela sozinha não é igreja, ela em conjunto com os outros movimentos, né, congregações, e isso tudo traz essa cara, essa realidade da igreja que tem várias expressões, né? Então, é um movimento que contribui muito. Bom, antes da próxima pergunta, eu vou ler aqui mais uma frase que eu recolhi do Papa Francisco sobre andar de carro aberto. Ele disse o seguinte: eu não poderia ver este povo que tem um coração tão grande protegido por uma caixa de vidro. E no automóvel, quando ando pela rua, baixo o vidro para poder estender a mão, saudar as pessoas. Quer dizer, ou tudo ou nada. Ou se faz a viagem como deve ser feita, com comunicação humana, ou não se faz. E aí eu vou emendar com a pergunta da Maria Lúcia, do bairro Boa Vista. O que as igrejas de Sete Lagoas vão fazer para se adequar às mudanças da Igreja Católica propostas pelo Papa? O Papa, na verdade, ele não traz novidades, né? O Papa, ele não, como dizer, a bola da vez, na verdade, não é isso, né? Eu precisaria de ver aí, nesse sentido, o que a Maria Lúcia quer dizer com isso. Agora, o Papa fala de proximidade. Talvez ela pode dizer assim, proximidade de quem? Seria do meu padre? Seria de alguém da comunidade? O Alexandre disse aqui agora há pouco, a igreja, a juventude está de portas abertas, ele usou um termo mais ou menos assim. A igreja, ela é acolhedora, não é? Ela sempre foi, ela está no mundo. Agora, existem certas situações talvez de fechamento, que às vezes pode ser algo isolado, de pessoas ou de grupos, que de certa maneira também é uma maneira de acolher. É uma maneira também de acolher, né? Agora, eu acho muito bonito que o Papa, na verdade, ele não traz novidade, ele vem acentuar aquilo que é. Né? E talvez uma maneira diferente de... Agora, é claro que ele tem a maneira de... o primeiro Papa latino-americano. Primeiro jesuíta. Nós não podemos ficar comparando ele com outros. O jeito de ser, a história dele é diferente, muito mais próximo de nós. Né? Se fosse um europeu, talvez por causa de questões culturais, né? Eu já morei com padres europeus. No primeiro momento a gente pensa assim, que falta de educação. Quando você vai conviver com eles, você vai entender que não tem nada de falta de educação, é cultural. Nós damos jeitinho para tudo, a gente se vira. O holandês, por exemplo, o alemão, já não é assim, é questão cultural, né? A igreja, o grande modelo para a igreja não é o Papa Francisco, ele também deixou isso claro, é Jesus Cristo. E Jesus é Deus que se faz perto da nossa humanidade, né? Nós estamos apresentando, debatendo Sete Lagoas. Vamos a mais um intervalo, daqui a pouco voltamos com o tema Jornada Mundial da Juventude. Uma bala separa mãe de filho, irmã de irmão, amigo de amigo.
alguém de seu futuro. Mas agora, a luta contra a violência pode unir todos para não separar mais ninguém. Devolva, não use, não tenha. Tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br e saiba onde entregar. Ministério da Justiça, Governo Federal. Eu sou doadora de órgãos. Para isso, não deixei por escrito. Não precisei de um guia, nem usar o braille. Simplesmente falei para minha família. Assim, o som das palavras, que é tão importante na minha vida, vai ser importante também na vida de outras pessoas. Participe do projeto Nosso Parque. Dê sua contribuição para a recuperação do Parque da Cascata, um patrimônio dos 7 lagoanos. Venha conhecer as técnicas de engenharia ambiental para a conservação da biodiversidade e aprenda com a natureza a importância da sua preservação. Visite a Capela Santa Helena, o viveiro de mudas nativas, a Floresta Encantada e experimente as surpresas que a serra pode te proporcionar. A consciência ambiental inspira o nosso crescimento. See how love flies out the door. Money makes the world. The clinking, clanking sound of money, 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 money. Get a little money, 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 money. Get a little together, work it about it makes the world go round. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Cracóvia é tão especial que quando em 1978 a Unesco decidiu fazer uma lista de lugares considerados patrimônios da humanidade, ela logo foi escolhida. Cracóvia tem mais de 1000 anos e já foi capital da Polônia. Hoje é a segunda maior cidade do país, com 760 mil habitantes. Para os turistas, o centro histórico é a maior atração. Aqui se podem ver 32 igrejas dessa cidade que já foi conhecida como Pequena Roma. Ao todo, são 142 igrejas e monastérios. É um pouco como viajar no tempo, ver um conjunto arquitetônico medieval tão bem preservado. Esse lado histórico pode dar uma impressão falsa. Cracóvia está longe de ser um museu. É uma cidade universitária com mais de 130 mil estudantes e tem a segunda universidade mais antiga da Europa Central, criada no século XIV. Muita gente vem visitar o local onde estudou um ilustre aluno. Aqui nessa antiga universidade, um jovem estudou filosofia, drama, teologia. Ele adorava nadar, esquiar, jogar futebol, era goleiro. Aqui, em Cracóvia, ele virou um padre, bispo, arcebispo, só deixou a cidade quando foi para Roma. Karol Wojtyła, o polonês, se transformou no Papa João Paulo II.
A escolha de Cracóvia para sediar a próxima Jornada Mundial da Juventude é uma homenagem ao Papa que criou esse evento, há quase 30 anos. E apesar dele ter nascido numa cidadezinha próxima, foi em Cracóvia que a vida de João Paulo II desabrochou. As imagens, mensagens e a saudade dele estão presentes em vários lugares. A casa onde viveu por mais de 10 anos, a janela de onde conversava com as pessoas que buscavam a palavra amiga, as igrejas por onde passou e principalmente essa, que até tem uma placa que mostra o lugar favorito dele para rezar. E aqui existe uma feliz coincidência que aproxima João Paulo II do atual Papa, pois ela se chama Basílica Franciscana. O Papa Francisco vai se sentir em casa, assim como todos que passam por aqui. Cracóvia é a cidade mais católica do país mais católico da Europa. E essa família meio brasileira, meio polonesa que está passeando aqui, conta bem essa história. Os pais de Mirosław eram poloneses e ele veio estudar na Polônia. Aqui conheceu a mulher Ludwika, se casaram e foram viver no Brasil. Todo mundo torcendo para acontecer, para vir para cá. Com certeza, quase todo mundo tinha certeza que não pode ser diferente. A Jornada Mundial da Juventude só vai multiplicar essa festa diária que se vê sempre por aqui. E para isso eles têm um padre, Pavel Kubani, que participa de todas as jornadas desde 1991. Ele chegou hoje do Brasil, onde esteve por 2 semanas. Além do Rio, esteve em Paraty, São Paulo e Aparecida. Disse ter adorado o entusiasmo da juventude brasileira pelo Papa Francisco e que, apesar de não terem uma Copacabana em Cracóvia, vão preparar uma grande área para a missa que reúne tanta gente. Mas se todos aqui estão acostumados aos turistas e ansiosos em poder sediar a próxima Jornada Mundial da Juventude, existe ainda assim um pequeno receio. Afinal, os 3,5 milhões de peregrinos reunidos em Copacabana equivalem a quase a metade de turistas que a cidade polonesa recebe por ano. Essa moradora diz que não faz ideia de como acomodar tanta gente, pois Cracóvia não é tão grande como o Rio de Janeiro. Tem apenas cerca de 7 mil quartos de hotéis contra os 28 mil do Rio. Só que pelo beijinho, pela simpatia dela, boa vontade não vai faltar por aqui. Voltamos com Debatendo Sete Lagoas e hoje o tema Jornada Mundial da Juventude. Você viu aí um documentário sobre a cidade de Cracóvia, na Polônia, que é a sede da próxima Jornada Mundial da Juventude daqui a 3 anos. Barcelona 2011, Rio de Janeiro 2012, porque diferente de 2 anos agora e 3. O normal são 3, mas como tem Copa do Mundo no Brasil ano que vem, então a igreja resolveu antecipar. Só que o padre aproveitou e falou o seguinte: o Brasil é tão bom para organizar que não precisa de 3 anos, bastaram 2, quer dizer, fez a politicazinha dele. Como bom político, ele agradou a todo mundo. E é sempre bom lembrar que, você deve ter visto aí no áudio, que a Polônia é o maior país católico da Europa e Cracóvia é a maior cidade católica da Polônia. E não por acaso, lá morou, não nasceu, mas morou durante muitos anos o cardeal Karol Wojtyła, que durante 28 anos foi Papa, né? Foi o Papa João Paulo II, de bela lembrança de todos nós brasileiros. Nós vamos continuar com a participação dos telespectadores. O Márcio Nogueira, lembrando aos nossos convidados que é o nosso último bloco, e nós temos aqui mais algumas perguntas para colocar. Vamos fazer o possível para atender a todos. Márcio Nogueira, do bairro Esperança. Em Sete Lagoas temos padres que parecem artistas, cada um com estilos típicos e maneiras que chamam atenção pela publicidade que eles criam deles mesmos. Como a igreja tem visto essa variação de estilo dos sacerdotes? Então vou perguntar diretamente ao padre. Márcio, obrigado pela sua pergunta aí, que toca diretamente a mim, né? O Márcio, cada pessoa é uma singularidade. Realmente, o sacerdote, ele age na pessoa do Cristo. Ele é chamado a ser um outro Cristo, no mundo assim, de transmitir o Cristo. A grande missão do sacerdote é adequar a sua vida à vida do Cristo. Agora, cada pessoa tem um jeito peculiar de ser, né? E aí é preciso ter esse respeito, né? A igreja,
né? Tem esse respeito. É claro que existem dificuldades, por exemplo, troca um padre com outro, às vezes isso não choca. O padre fulano de tal era assim, o padre Beltrano é assado, né? Isso existe em todos os lugares, né? Agora existe algo que é o central do sacerdócio, que é preciso estar evidenciado, a pessoa do Cristo. O padre, ele é o sacerdote, né, aquele que liga com o mundo a Cristo. Ele é o sinal visível, sinal sacramental do Cristo dentro da comunidade. Agora, as diferenças, elas são humanas, são bonitas, são inevitáveis, são obras do Espírito Santo, né? E isso é bonito. É claro que para uma comunidade pode ter dificuldades, mas existe um fio condutor que perpassa a todos, não é? Isso não tem como mudar. Mas eu agradeço a sua pergunta e peço também para rezar por todos os padres, né? Isso é muito importante. Ontem foi o dia dos sacerdotes. Rezar pelos padres, né? Pela essa diversidade bonita. Deus chamou a cada um no seu singular. E não chamou para ser uniforme, mas para estar unidos a Ele no sacerdócio. Só para contribuir, eu não sou, como se diz, cada um tem um gosto, um gênero, uma pessoa cada singular no sentido, enfim, eu também não sou muito a favor, né? Mas a gente sabe que outras pessoas que são cristãs e católicas gostam, né? Então, assim, não é por isso que eu vou me colocar contra, né? A gente sabe que da maneira que aquele sacerdote está usando, ele também está atraindo pessoas, está trazendo pessoas para Cristo, né? Eu queria, só para contribuir, porque ele é padre do seminário, então assim, é uma pessoa, a gente falando assim, mas na realidade eu também não sou a favor. Mas a gente tem que respeitar, o respeito acima de tudo, né? E tem que entender que hoje é preciso, São Paulo diz, né, de maneira oportuna e inoportuna, é preciso evangelizar, né? Então, às vezes, nós temos que entrar em certos meios para que se possa também acontecer a evangelização. E como que o jovem vê isso? É interessante isso, porque quando o jovem vê um padre que às vezes tem uma postura diferente, às vezes se sente atraído. A gente sabe assim que a pessoa que está de fora, às vezes não está tão inserida na fé, nem sempre ela vai ali, ela vai buscar a figura de Jesus Cristo, mas a primeiro momento ela vai pela figura da pessoa, do sacerdote ou quem está ali à frente, e através daquela pessoa, a pessoa leva ela a Jesus Cristo. Então, como o nosso padre falou, quando um sacerdote ele acaba entrando em alguns meios que antes não estava, né? E Deus usa muito disso. É válido, né? Igual o irmão falou assim, às vezes as situações, né, existe algo central que não pode se perder, né, no sacerdócio, mas é importante, e o jovem, isso para ele ajuda muito, para ele, para ser podemos dizer assim, um chamariz, né? Algo a mais para ele vir, uma atração a mais para ele vir para a igreja, ser esse primeiro chamado. E também, não só para o jovem, eu acho que para as pessoas como um todo. Eu falo uma experiência que eu vivi na minha casa. Eu tive a oportunidade de participar do meu pai de uma missa sertaneja, foi a primeira vez, a gente não tinha participado com o padre Gilson. E meu pai, né, que viveu muito tempo trabalhando na área rural, né, um homem assim, dizer, da roça e tudo, e assim, gosta muito dessa vida sertaneja. E foi a primeira vez que ele participou e ele ficou maravilhado. Então, no momento como ele se emocionou, e assim, para aquilo ali foi um grande agradecimento na fé dele. Então, assim, e Deus usa muito disso. E é muito válido, que não se pode perder o centro, mas que é necessário também nos dias de hoje. Eu não sei se o Márcio teve intenção de falar também sobre os padres cantores, mas você citou a música aí do padre Gilson. Eu quero até perguntar ao padre Hélio, porque hoje existem esses padres cantores, né, que acabam se tornando popstar. E a gente tem Reginaldo Manzotti, Marcelo Rossi, Padre Zezinho e tantos outros aí. É aquela questão, padre, cada um dentro da sua individualidade, fazendo o seu trabalho de evangelização, é assim como... Isso precisa estar muito claro. Por exemplo, se você me pedir para fazer certas coisas, eu não daria conta. Você não consegue, né? Tem coisas que não dou conta. É um dom que eu tenho ou que eu não tenho. Agora, é claro que, ainda mais hoje, alguns padres, eles tomam, né, a mídia, eles têm que tomar um cuidado muito grande para ela não o abraçar e o levar para onde ele não quer. E é claro que as luzes, podem ofuscar o sacerdócio. E aí vai depender muito também da sua vida de oração, de intimidade com Deus, a realização pessoal do sacerdócio. Isso, claro que vai ajudar muito. Agora, é claro que é muito louvável alguém que consegue com arte, com fé e com um jeitinho, né, vamos dizer assim, com um dom peculiar de fazer isso.
O importante é que o cantor não seja mais importante que o padre, que é o sacerdote, né? E que a música e que o cantor possa, acima de tudo, ser apenas canal para que o Cristo possa chegar. Por exemplo, Padre Zezinho. Quantas pessoas foram evangelizadas com suas músicas? Não é? Então... Reinaldo Marques, do bairro Progresso. Eu acho que essa pergunta é para o padre Hélio, porque ele é reitor do seminário. Como é o processo de formação dos padres da Igreja Católica? É claro que é uma coisa muito extensa, mas vamos resumir aqui, né, padre? Antes de mais nada, a formação vai consistir, Reinaldo, em ajudar a pessoa em algumas dimensões. Dimensão humana, afetiva, dimensão espiritual, dimensão intelectual, pastoral e comunitária. E essas dimensões, elas passam por algumas etapas. Discernimento vocacional. Esse discernimento vocacional depende muito da caminhada de cada candidato. Depois tem o ano do propedêutico, e é comigo, é o ano onde o rapaz entra para a comunidade vocacional, ali ele inicia os primeiros passos. Depois ele também vai para o ano da filosofia, são 3 anos. Depois ele para um ano, faz um ano de estágio, e depois tem a teologia. Junto com a faculdade existe a vivência do seminário, onde ele vai trabalhar estas 5 dimensões: humana, afetiva, espiritual, pastoral, comunitária e intelectual. Então, em linhas gerais, é um pouco assim, né? É trabalhar a pessoa, ajudando ele a descobrir o que está no coração de Cristo, para que no meu coração, na minha vida, na minha consagração, isso possa ser como que transmitir um eco daquilo que está no coração de Cristo. Um padre católico é, por natureza, um orador. Isso não é, ele tem que se transformar em um orador. Sim, aí também esse processo. Existem também as questões na faculdade, na vida do seminário, em momentos de formação dentro da casa, em momentos da dimensão pastoral e intelectual, por exemplo, que vão ajudar este rapaz, porque acima de qualquer coisa o padre, ele é um homem de fé, ele é o pai espiritual da comunidade, né? E ele é também um formador de opinião. Então o povo vai à igreja e ele escuta o padre. Aquilo que eu falo no altar, que não pode ser apenas opinião minha, aquilo vai conduzir a vida das pessoas. Então, no dia a dia, no estudo da filosofia, da teologia, na convivência, na pastoral, na vida de oração, isso vai ajudando o rapaz a lidar com essa arte também do falar, que é uma arte, né? O padre, pode acontecer, ou já aconteceu, de, num determinado momento, o senhor que acompanha o jovem nessa trajetória até se tornar sacerdote, de o reitor do seminário, o professor, aquela pessoa que está acompanhando, sentir que realmente ele não está no caminho correto, talvez seja melhor ele desistir da caminhada? E o seminário é um período, não para dizer, entrou para o seminário, tem que ser padre. É um período de discernimento. E aconteceu na história, comigo já como formador, tem pouco tempo de formador, de alguns rapazes espetaculares, mas de descobrir, de ajudá-los. Olha, será que aqui é de verdade seu lugar? E de alguns chegar ao ponto de, não é aqui o seu lugar, ou então de descobrir também, não é aqui o meu lugar, não é? E é muito bonito. Quando eu percebo, por exemplo, não é essa a minha vocação, é sinal de que eu sou vocacionado. Talvez não por aqui, mas então descobri. Vai procurar outro caminho. Outro caminho. Rony dos Santos, bairro Canaã. Quais são as entidades, organizações de Sete Lagoas que trabalham em conjunto com a Igreja Católica para ajudar as obras sociais? Quem quer responder? Eu quero começar, então, dizendo: onde há um cristão, a igreja. Pode ficar parecendo que é demagogia, então está na hora de ficar mostrando o que a igreja faz, não é isso, né? Existem diversos, né, grupos que se preocupam sim com a promoção humana. Mas eu quero aqui, não é querer fugir da pergunta, mas dizer que eu acredito de verdade que antes de qualquer outra coisa, falar de Cristo, ajudar alguém no encontro com Cristo, a vida espiritual é também uma promoção humana. O Papa Francisco diz que a igreja não pode ser uma ONG piedosa. Então, a primeira missão da igreja não é fazer o que outros fazem, mas é de ajudar as pessoas. Isso tem que estar muito claro para nós. Porque alguns cobram da gente, a igreja tem que fazer algumas questões. A igreja não pode tomar o lugar que a priori não é dela. A igreja nós temos, enquanto igreja, enquanto magistério da igreja, um lugar para ocupar na igreja, na sociedade, que é de ajudar as pessoas na sua dimensão espiritual, que para muitos está esquecido.
Muito esquecido. Tem alguns casos que não estão precisando nem de ajuda, vamos dizer, material, mas é de dimensão espiritual, né? Então essa é a primeira finalidade. Mas é claro que existem vários grupos. Eu poderia citar um apenas, né? O projeto Evangelize. É um projeto da igreja. Estou citando um, poderia citar vários outros. Eu não conheço todos, né? Mas a gente gostaria de falar, voltado pela própria renovação carismática. Primeiro, no primeiro bloco foi perguntado sobre a questão do Espírito Santo, o que é a renovação carismática, né? A renovação carismática é sopro do Espírito, citou várias comunidades. Aqui na cidade a gente tem a comunidade Santa Terezinha, que tem creche, tem apoio a dependentes químicos, a comunidade Resgate também, que ela é fruto da renovação carismática, que faz trabalho com dependência química. O próprio projeto Evangelize, que é lá do nosso amigo Milton também, que é também da renovação. Hoje a renovação carismática tem uma obra social na Casa de Sião, que é aqui pertinho. Hoje nós já começamos um trabalho, já está sendo feito um trabalho de pastoral de rua, junto com a comunidade Toca de Assis, que também é daqui da cidade, e com mais uma comunidade também, fruto da renovação, que é a marca que está na cidade. Nós estamos realizando a pastoral de rua. Inclusive essa semana eu tive a oportunidade de estar, padre. A gente pegou um pouquinho do trabalho da Toca de Assis, que inclusive foi até no Globo Repórter, foi feita uma matéria falando sobre, não sei se quem de casa acompanhou, sobre esse trabalho de apoio a essas pessoas que estão na rua. Então a renovação hoje faz isso. Como eu disse, talvez eu não vou lembrar de tudo, mas se a gente entrar na própria igreja da própria Vila Vicentina, ajuda várias pessoas com doação de cestas básicas mensais, com um trabalho bem feito. A comunidade de São Vicente de Paulo, a gente tem um asilo aqui na cidade. Enfim, como o padre diz, as próprias conferências. Então, assim, esse trabalho existe, mas a preocupação da igreja, como o padre diz, não é isso. E não há também de ficar, como se diz, fazendo propaganda. A Igreja Católica acredita que isso é uma consequência, mesmo o fato que eu falei da política, né, que é uma consequência. Esse trabalho social é uma conversão do meu coração e sentir que eu preciso de ajudar o próximo, não como algo que eu vou fazer uma propaganda, que eu vou entregar uma sopa, que eu vou fazer isso para a Igreja Católica. Eu estou falando em nome da igreja aqui porque eu me considero igreja, eu sou igreja, e a gente faz esse trabalho, né? Então a gente está presente, mas a intenção nossa não é fazer propaganda disso. Existem até sacerdotes nossos que estão inseridos em trabalhos sociais que nem são da igreja oficialmente, vamos assim dizer, mas enquanto igreja também eles trabalham ali com menores, com menor aprendiz e tudo mais, né? Então assim, é isso que é importante entender, porque senão alguns querem entender a igreja como se fosse realmente uma ONG piedosa. A primeira finalidade, o que a igreja pode oferecer de melhor para o mundo, não é estas coisas, é obrigação do governo, né? Mas é de verdade também o amor de Deus. E se me permitem aqui também contribuir com a resposta, nós podemos lembrar, por exemplo, da Casa de Caridade JK, que é um grupo espírita que faz um trabalho social belíssimo, não é só assistencialista, tudo bem, fornece uma sopa toda quarta-feira à noite para famílias carentes, mas vá lá conhecer o trabalho, vá lá conhecer o projeto, cursos profissionalizantes, aulas de reforço, enfim, isso sim é ser cristão, sendo cristão na acepção da palavra, não são católicos, mas são cristãos, estão aí professando a sua fé, não é isso? Vamos a mais participações dos telespectadores. Maria Elise do Centro. Por que a Igreja Católica e os grupos carismáticos de Sete Lagoas usam tão pouco a TV local para se comunicar com seus fiéis? A Igreja evangélica está sempre nas TVs. E é bom lembrar que nós estamos numa TV comunitária, que não tem dono, ela pertence à comunidade, como o próprio nome diz. Então, com a palavra, os nossos convidados. Mas nós estamos aqui agora. Eu gostaria de responder, até porque a gente está na comunicação da renovação. Foi perguntado para a igreja e para a renovação. De um tempo para cá, é lógico que a mídia hoje é a maneira, do mesmo jeito que a gente falou da maneira de um sacerdote da igreja evangelizar, a mídia hoje é uma maneira forte de se chegar até a casa dos fiéis, enfim. A igreja vem fazendo isso. Às vezes é porque as pessoas não estão sabendo o que é feito. Agora, a própria, como o padre falou, como você tem hoje o programa do padre, por exemplo, hoje o padre Marcelo Rossi, o padre Manzotti, está aqui na cidade, está no rádio, está na televisão, inclusive está aqui na TV Sete Lagoas.
Ou seja, e é igreja, né? Agora, o fato de ser a própria igreja daqui da cidade, eu acho que é uma questão também que é uma cultura que vai se criando, que vai ela vai nascendo. Eu posso falar pela renovação, hoje a gente está buscando isso. O próprio Projeto Evangelismo nos apoia nisso hoje. Hoje as comunidades da cidade, através da parceria com a Rádio Cultura, né, da Rede Padrão, tudo que acontece hoje é aberto. Lá não se fala só de renovação, lá se fala da barraquinha lá do Montreal, vai acontecer, lá se fala, né? Então é usado a mídia, né? Talvez poderia ser usado mais. Então vamos recordar que nós estamos numa TV comunitária. Eu acredito que eu posso falar aqui em nome da direção da TV Sete Lagoas. Está aberta para que a igreja venha para cá. Quem sabe criar um programa semanal que seja para a Igreja Católica chegar até as pessoas que, quem sabe, não tem o hábito de ir à igreja, não tem hábito de assistir à missa, mas que acreditam, têm fé em alguma coisa. Então, padre e membros aí da Renovação Carismática e outras, enfim, a igreja está convidada a vir para dentro da TV Sete Lagoas. Ok. Coisa boa, né? Desafio para nós. Né? A Mércia, bairro Morro do Claro. Quando se fala em mudanças na Igreja Católica, parece que os padres têm dificuldade de aceitar. Parece que está todo mundo acomodado. Porém, a Igreja Evangélica está só crescendo e a Católica não. O que está acontecendo? Mércia, eu gostei da sua pergunta, obrigado. Bom, primeiro, tem que se perguntar que tipo de mudanças, né? Porque às vezes parece que tudo tem que mudar. Olha, tem algo que nós temos que ficar muito claro, nós também não podemos ficar assim nos iludindo e achar que vamos mudar, porque nós estamos num tempo de mudanças, né? E todo mundo fala em mudança, o que não está bom joga fora, se meu marido não está bom joga fora, se esse emprego não está bom eu vou mudar, o carro eu mudo, o celular eu mudo. Jesus foi muito claro com sua mensagem e disse que nós não podemos abrir mão. Então, muitas pessoas dizem, mas a igreja é muito fechada. Por quê? O evangelho, a fé, é acima de tudo um compromisso que não tem como eu dialogar com isso. Nós podemos dialogar sobre um monte de coisa. E aí, Mércia, é preciso perceber que visão de igreja que talvez você tenha. Porque dizer que a igreja não mudou, olha, quanta mudança! Nós estamos agora comemorando 50 anos do Concílio Vaticano II, ao documento de Aparecida, mas existem algumas coisas que nunca vão mudar, porque Jesus Cristo foi ontem, é hoje e será sempre. Nesse sentido, não dá para mudar para poder agradar A ou B. A igreja, veja bem, Jesus Cristo não fez um modismo para que alguns gostem. Quem quer seguir Jesus vai seguir ele, a pessoa dele. E nesse sentido, Jesus é interessante que com o povo judeu teve um momento que ele teve embates fortes, porque ele queria mudar alguma coisa, ele não queria mudar nada, ele queria dizer, peraí, talvez uma interpretação errada. Agora, é bom lembrar que todos somos cristãos. Agora, se tem alguma coisa que precisa ficar mudando para adaptar ao gosto do freguês, Jesus ele sempre foi muito tranquilo com aquilo que ele acreditava. E a Igreja Católica ela tem um compromisso com ele. Nós somos igreja para seguir a ele. Aí tem que ter essa questão da eclesiologia. Agora, dizer que tudo é fechado, essa coisa, desculpa, eu não concordo com você, eu acho que você está equivocada. Precisa de ver um pouco mais o que seria mudança. Eu, por exemplo, como padre, tem algumas coisas que eu posso até discordar e tudo mais, mas quando nós vamos para a questão da doutrina, do catecismo, da Bíblia, do próprio Cristo, tem coisa que eu não posso mudar mesmo. Porque, por exemplo, senão a gente pode querer mudar. Vamos mudar agora e devemos aprovar o aborto. Vida é vida, Márcia. Eu vim para que todos tenham vida. Então, vida é vida. A igreja não pode aprovar o aborto por causa de N coisas. Eu sei que isso é uma questão espinhosa. Mas a igreja, acima de tudo, tem um compromisso com a vida. E a vida independente de qualquer situação. Nós não podemos dialogar com isso, porque a igreja não é minha, é de Jesus. Né? Quem tem mais de 50 anos assistiu a uma mudança que eu assisti. Quando ainda muito jovem, morava em Belo Horizonte, era congregado mariano. Ainda hoje eu sei de memória vários trechos da missa em latim. E a gente assistia a missa, o padre ficava de costas pra gente, e falando em latim a gente não entendia nada. Aí veio o Concílio Vaticano e mudou isso. O padre fica de frente e fala na língua da gente. Isso é uma mudança, para mim foi uma mudança muito significativa. A grande mudança
que ela ainda, muita gente não despertou para ela. Antes do Vaticano II, 62 a 65, muita gente quando falava em igreja, papa, bispos, abades, sacerdotes. O que o Vaticano II veio trazer? Olha que bonito. A igreja é o povo de Deus. É aquilo que eu falei agora há pouco. Eu não podia falar diferente, porque não é a ideia minha, é da igreja. A igreja é o povo. Quantas mudanças nós tivemos? Meu trabalho na formação com novos sacerdotes é um desafio muito grande, né, de entender, olha, meu amigo, você tem que ser pago para este tempo. Você não pode querer dar hoje respostas que foram dadas antes, né? Mas agora existem algumas coisas que são imutáveis. Porque são dogmas, né? O dogma no sentido assim, que às vezes eu coloco o dogma como algo que não pode questionar. Não é que não pode questionar, mas é algo fundamental. Sem ele, nós não vamos ser cristãos. Qual é a posição dos jovens sobre isso? Eu gostaria até de acrescentar, né, tudo que foi falado. No mundo de hoje, né, que a gente vive, onde se coloca assim, que não existe uma verdade, né, que tudo é relativo, que tudo vai de acordo com o meu ponto de vista e tudo, né? E aí, às vezes, que é onde entra essa questão da igreja, a igreja no mundo e tal. Mas nós, seres humanos, nós temos essa necessidade de algo que sustente, que não mude com o sabor do tempo, né? Eu vejo assim, se a igreja, vamos, né, supor assim, que se a igreja se decidisse ficar mudando aquilo que é fundamental, aí que realmente ninguém... Onde estaria a fé do povo, né? Porque se a igreja muda o sabor do tempo, aquilo que vai acontecendo, não é isso, né? Volta a reforçar, aquilo que é fundamental não se muda. E a gente tem necessidade disso. Eu falo como jovem, o jovem, ele quer ser radical. Ele quer algo assim que seja firme, algo que quando a gente fala, né, que dá sentido para a vida dele e que não seja relativo. Então, assim, a gente erra quem pensa que para o jovem se sentir acolhido na igreja, que a igreja tem que ser liberal, muito pelo contrário. O jovem tem busca de algo que seja firme para a vida dele, que seja radical. Então, assim, então quando a igreja abre as portas, e eu vejo que você Vaticano fez isso, né? Quando o padre falou, é o povo de Deus, né? Ou seja, a igreja não é só o sacerdote, não é só o bispo, não é só o papa, mas o povo de Deus. E aí dá a oportunidade de eu estar ali, de eu estar mais presente, participando, mas sem mudar aquilo que é fundamental, aí a gente se apaixona e... Ô Alexandre, você esteve muito perto do Papa Francisco. Se lhe fosse dada a oportunidade de falar com ele e o direito de sugerir uma mudança na Igreja Católica, nos ritos da Igreja, enfim, na Igreja como instituição, você teria uma proposta de mudança? Nossa, é difícil, né? Meu Deus, não sabe o que falar numa situação dessa. Eu fico com aquela frase, assim, seria uma emoção muito grande, mas eu vou ser sincero que eu não teria uma proposta de mudança, assim. É a questão, tem coisas, as práticas humanas dentro da igreja, sim, precisam ser melhoradas, né? Quando fala a questão do uso da mídia, às vezes a igreja não está tão presente, a mídia já é uma ferramenta tão fundamental hoje, né? Alcança muitas pessoas. A igreja sempre precisa usar, às vezes, talvez um pouco mais da mídia. Sim, eu falo pro jovem que sempre está conectado, né? E tudo. Então, assim, essas ações humanas que precisam ser melhoradas. O Papa tuita o tempo todo. Sim, o Papa tuita. E isso, assim, você vê a cara jovem do Papa, né? Isso já conquista, isso mexe com a gente. Então, assim, eu não tenho nenhuma proposta pro Papa. Eu tenho muito para mim uma frase que, se eu não me engano, não sei se foi João Paulo II que disse, mas falando assim, que a igreja não precisa de reformadores, a igreja precisa de santos. Porque acho que quando alguém se decide viver a fé em Cristo plenamente, tudo se transforma ao redor dela. Então não teria uma proposta assim. Então, a propósito disso, e nós já estamos caminhando para o final do programa, eu vou ler aqui mais a última frase, não a última que eu recolhi, mas a última que o tempo permite, do Papa Francisco. E ele tocou um assunto muito delicado, e espero que o deputado Marco Feliciano tenha ouvido. Mas também, em se tratando de Marco Feliciano, ouvir não faz a menor diferença, porque ele não muda. Devemos distinguir o fato de uma pessoa ser gay de fazer lobby gay, porque nenhum lobby é bom. Isso é que é ruim. Se uma pessoa é gay e procura o Senhor e tem boa vontade, quem sou eu para julgá-la? Marco Feliciano, será que essas palavras tocam esse nobre deputado? Esperamos que sim. Eu quero, assim, como jovem, deixar bem claro, assim, que a igreja, Jesus Cristo ama o pecador, mas não ama o pecado, né? E assim, a igreja também ama o pecador
e não ama o pecado. Então, assim, a igreja nunca é contra o homossexual, a pessoa, porque antes de tudo ele é filho de Deus, né? E quem realmente somos nós para julgá-lo? A igreja condena que a prática, né, é homossexual, né? Que realmente não é de Deus, não leva a felicidade plena. Então, assim, a pessoa como ser humano, né, que precisa ser promovida, o amor, né, com ela, e erra quem acha que a pessoa que tem essa, né, a questão da tendência homossexual e tudo, que eu tenho que me afastar, que essa pessoa tem que ser tratada de modo diferente. Pelo contrário, ela é filha de Deus, eu tenho que amá-la, estar junto com ela e acolher ela, né? Porque senão quem é heterossexual também ele vai ter que se afastar de Deus porque é heterossexual. Pois é. Eu vou arriscar um pouquinho aqui, a gente está na mídia, né? Vamos expor um pouquinho. Mas até mesmo falando um pouquinho, a gente desviou um pouquinho, mas eu acho que o Papa falou a questão do Marcos Feliciano. Ele realmente falou algumas coisas e o posicionamento dele talvez tenha assustado. Mas eu vejo também a mídia trabalhando um pouco demais isso contra ele como ele é um pastor, né? Ele prega a palavra, não vou entrar aqui no mérito da índole dele, se ele é bom ou ruim. Até mesmo esse negócio da cura gay que foi falado, quando você vai a fundo você vê que não existe isso de cura gay. Quem colocou cura gay foi a mídia. Ele não foi proposto uma cura gay. Eu como católico aqui, e a gente às vezes recebe até perguntas dos evangélicos, assim, eu gosto muito das pessoas evangélicas. Eu vi ali um projeto que nem dele foi. O projeto não é do Marcos Feliciano, é de um outro deputado, que pediu para que fosse retirado, porque a pessoa hoje que quer a ajuda de um psicólogo, um acompanhamento, quem tem essa dificuldade, é proibido. Hoje, até então, essa votação era proibido. Eu não poderia, quem tem um filho, alguém que teria, se eu fosse um psicólogo, o registro do Conselho Regional não permite. Poderia caçar o direito dele, às vezes alguém colocou. O que na verdade foi retirado foi isso. Eu fiz questão de ver isso para que a gente não tenha um julgamento. Eu acho também que é um excesso. Não que a postura dele e coisa. E depois até cheguei a acompanhar, que eu tive uma curiosidade de acompanhar. Até mesmo aquelas falas que ele dizia sobre aquela questão da África, alguma coisa, pegaram um pedacinho da pregação dele e editaram, enfim. Eu não estou aqui defendendo ele, mas acho também que há um exagero que foi criado em cima disso, né? Então, assim, e ficou aí na mídia, a gente sabe que a mídia faz isso. Então a gente tem que ter um cuidado, eu creio assim, a gente tem que ter um cuidado também, porque ao mesmo tempo que talvez ele pode estar caindo nesse papel de estar julgando o homossexual ou não, talvez a gente esteja caindo na mesma obrigação de estar julgando, quer dizer, acho que a gente tem que estar olhando melhor. Eu, sinceramente, eu achei uma covardia que foi feito com ele. Ele é evangélico, nós somos católicos, mas eu acho que foi assim, pegaram ele para um movimento, exatamente, quem pegou ele? O que o próprio Papa falou, inclusive os evangélicos na mídia, no Facebook, colocaram isso. Por que o Papa pode falar e o pastor não pode falar? E eles falaram a mesma coisa. O Papa falou a mesma coisa que ele não aceita o lobby. A mesma coisa que foi falado. Eu quis me expor aqui porque eu sei que muitas pessoas não vão concordar comigo. Somando com isso que você falou, a gente precisa filtrar muito o que é colocado pra gente. Isso. Porque, infelizmente, acaba sendo. A gente não percebe, mas está sendo uma ditadura. Né? Às vezes a mídia coloca assim, como que a gente tem que aceitar as coisas igual lá abaixo. E se você discorda, você é taxado como preconceituoso, né? E aí às vezes a pessoa quer buscar ajuda, nem pode buscar ajuda por causa disso, né? E aí vem essas correntes contra a vida, contra a promoção humana, distorcendo a figura do ser humano, desfigurando o ser humano, e a gente tem que aceitar isso. A opção sexual de uma pessoa não é tudo da pessoa. É parte, né? É parte. Não é tudo. A pessoa... O ser humano é muito mais. E o Papa acho que tratou com muita tranquilidade disso. É claro que alguns querem dar uma apimentada, uma coisa assim, né? O ser humano ele é um todo, ele não é só isso. E às vezes os lobbies, né? A maneira de quase que assim, vamos colocar tudo, uma grande lupa só numa área do ser humano. Aí se perde toda uma riqueza. E para deixar bem claro minha posição sobre o nobre deputado Marco Feliciano, eu até respeito, o Leandro, a sua posição, mas penso também o seguinte: ele não fez nenhum esforço para mudar essa figura que está aí. Ele não fez realmente nenhum esforço. E outra coisa,
A culpa não é dele, não. A culpa é quem deixou que ele assumisse a presidência da comissão. Porque um deputado do Maranhão renunciou para dar espaço para o PSC, para o PDC, para que ele fosse o presidente da comissão. Isso foi um acordo de lideranças. E aí o partido indicou o Marco Feliciano. Então a culpa não é dele, não. A culpa é dos conchavos que são feitos lá e que nem sempre a gente tem bom conhecimento. E para completar aqui, falando sobre a questão de homossexualidade, eu tenho uma opinião muito clara, que é o seguinte: eu sinceramente não sei se é opção ou se a pessoa nasce homossexual. Eu não sei se ela nasce homossexual e geneticamente ou fisiologicamente não pode mudar, ou é uma opção dela. Independentemente. Se é opção, eu tenho que respeitar. Assim como eu respeito o cara que torce para um time que não é o meu. E se ela nasce assim, a genética dela determinou que ela seja assim, então não foi uma escolha dela, ela tem que aceitar. Assim como eu tenho que aceitar a minha calvície, eu não queria. Se eu pudesse escolher, não seria. Mas não me foi dado o direito de escolha, então eu tenho que aceitar, e as pessoas que gostam de mim, têm que gostar de mim calvo. E não pedir que eu use peruca. Não sei se concordam comigo, mas é como eu vejo essa situação. Bom, nós vamos terminar o programa, mas antes eu quero aqui trazer uma mensagem do nosso diretor Volney Santiago. Ele agradece a todos os participantes do programa pela participação e pelo engrandecimento à programação da TV Sete Lagoas. Então vou começar aqui pelo Leandro, agradecer a sua presença, mas também agradecer a presença do Wellington Ribeiro, que participou do primeiro bloco. Essa altura já deve estar assistindo a aula lá na faculdade, né? Já saiu daqui e foi para lá. Obrigado, Wellington. Leandro, muito obrigado pela sua presença aqui. Oswaldo, eu agradeço. Um abraço para o Santiago também, que está aqui pertinho da gente, o Padre Hélio, todos que nos acompanharam. E eu queria aqui fazer um convite mesmo às pessoas que não conhecem um grupo de oração, que não conhecem a Renovação Carismática. Nós temos aí grupo de oração todos os dias na cidade, né? Todas as paróquias. Praticamente todas as paróquias, fora, região. A gente deixa um convite aqui para participar. Eu tenho certeza que você vai gostar. É muito bom. Eu falo por mim porque me encontrei na igreja dentro do movimento, por isso que a igreja é tão bonita, né? Em vários carismas e maneiras diferentes. E muito obrigado. A gente espera estar aqui novamente outras entrevistas. Padre Hélio, reitor do Seminário de Sete Lagoas, Hélio de Oliveira Filho, muito obrigado pela sua presença, que engrandeceu essa nossa troca de ideias aqui sobre a Jornada Mundial da Juventude, por extensão, sobre o cristianismo de um modo geral. Sim, eu agradeço também a oportunidade de estar aqui, agradeço a você que participa conosco desse momento e termino lembrando de novo, né? Nós estamos no mês das vocações. O cristão, ser cristão é acima de tudo um chamado de Jesus Cristo, né? Que todos nós precisamos entender isso. O Papa veio para nos dar aquele clique, aquela despertada, né? Agora a missão começa, né? A jornada começa. Eis-nos aqui, nos envie, Senhor, que todos nós possamos ter essa mesma predisposição. E eu agradeço também as participações. Alexandre Gonçalves é coordenador do Ministério Jovem da Renovação Carismática Católica. Muito obrigado pela sua participação e que vocês jovens continuem nesse processo de transformação do mundo. Amém. Eu agradeço muito a oportunidade, Oswaldo, Santiago também, né, pela oportunidade de estar aqui. Agradeço você que nos acompanhou, né, os convidados. E convoco você jovem, mais uma vez, que está inserido na igreja, que, né, está num grupo jovem. Né, vamos nos levantar como verdadeiros discípulos missionários. Né, vamos juntos aí continuar a construção dessa civilização do amor. Né, fazer valer agora o que o Papa nos disse nessa jornada. E eu gostaria de mandar um abraço para o pessoal do meu trabalho, da Felt Elétrica, a pessoa do Eduardo, o Wellington, que me ajudaram muito na ida para a jornada. O Eduardo até pôde estar lá junto com a Ana na jornada também, e todo o pessoal lá que assim, tem dado maior apoio, né? Toda a equipe de trabalho, um abraço imenso para vocês. E vamos lá, né? Ide, né, por todo mundo, fazer discípulos, né, todas as nações, que é o que nos diz. Quem sabe daqui a 3 anos em Cracóvia. Amém. Estamos chegando ao final de mais um Debatendo Sete Lagoas. Essa atração todas ao vivo, sempre ao vivo, nas noites de segunda-feira aqui na TV Sete Lagoas, a TV comunitária de Sete Lagoas. Hoje o assunto: Jornada Mundial da Juventude. Na próxima segunda-feira vamos voltar novamente ao vivo aqui com um tema de interesse da comunidade. Boa noite e até lá.